Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês. Eu estou muito feliz, hoje é um dia muito especial para mim. Para quem não me conhece, então, eu sou a Maria Carolina, consultora de autoimagem e estilo, e eu quero te mostrar que é possível resgatar a sua confiança ao se olhar no espelho, reencontrando a sua imagem pessoal. Nessa aula, eu vou apresentar um mapa, onde eu trarei reflexões importantes para te ajudar nesse processo. E eu não poderia começar diferente essa aula sem trazer um estudo aqui da Bíblia, da palavra da Bíblia. E eu vou ler para vocês. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até achá-la? Quando tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, trazendo aqui, gente, para o nosso estudo, eu quero que vocês analisem, eu vou deixar aberto aqui para eu poder acompanhar. Para quem quiser acompanhar na Bíblia, gente, né, tá aí no slide para vocês, fica em Lucas, capítulo 15, do 8 ao 10. E nessa parábola, Jesus retratou o empenho de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, ela diligentemente se põe à procura dessa dracma perdida. Então, o que significa aqui? Vamos pontuar algumas coisas para você começar a entender aonde eu quero chegar. Porque eu preciso trazer essa palavra, porque a partir dessa palavra, nós vamos à procura do nosso mapa do estilo. Quem me acompanha já há algum tempo sabe muito bem que eu costumo trabalhar um estilo de dentro para fora, que realmente você consiga trazer a sua essência para o seu estilo pessoal. E essa palavra, essa parábola, né, ela retratou o empenho de uma mulher que decidiu encontrar a sua dracma perdida. E aqui ela lista 10 dracmas. Eu quero que você imagine, mulher, se põe no lugar dessa mulher, tá? Você é essa mulher que perdeu essa dracma. Na antiguidade, então, só para vocês entenderem, lá na época de Jesus, né, de Cristo, essas dracmas significavam moedas extremamente valiosas, tá? Então, essa mulher, e cada mulher, ela tinha 10 dracmas, então isso tinha muito valor naquela época. E aqui ela dá uma atenção porque ela tinha 10 e perdeu uma. Então ela se desesperou aqui porque ela perdeu essa dracma perdida e ela percebeu que ela precisava encontrar essa dracma perdida. Dracmas aqui para o nosso estudo, gente, significa os nossos valores, tá? Eu, Maria, quero listar primeiro as minhas 10 dracmas para vocês, tá? E como vocês podem ver aí, a minha primeira dracma é Deus. A segunda é minha família, saúde, princípios, alimentação, exercício físico, minha história, amizade, sonhos e estilo pessoal. E antes de eu começar a discorrer aqui sobre o que eu tenho para ensinar para vocês, eu quero que vocês avaliem nesse momento quais são as suas dracmas, quais são os seus valores. É muito importante a gente pontuar isso no começo dessa aula, porque é fundamental que você tenha isso de cor, porque você entender os seus valores vai fazer você chegar muito mais longe. E essa mulher, então, que perdeu uma de suas dracmas, ela, de fato, tomou algumas atitudes que é necessário que a gente traga aqui e repita a postura dessa mulher. E só assim a gente vai encontrar o nosso tesouro perdido, que é o nosso estilo com essência. Então, o primeiro passo aqui, essa mulher, ela fechou as portas. Maria, o que isso significa? Eu acredito que hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, temos muitas enxurradas de informações. O tempo inteiro somos induzidos a consumir coisas. E esse barulho externo, no momento em que a gente precisa encontrar um valor interno, essa dracma, gente, ela tá perdida dentro de você. Não é fora, é dentro.
Então nós somos induzidos a procurar lá fora, porque é muito mais fácil a gente não olhar para dentro de nós. É mais fácil a gente procurar referências, e não que isso esteja errado. Não é isso que eu quero dizer. Mas quando a gente realmente se compromete em mudar alguns comportamentos, o primeiro passo que você precisa fazer é fechar as portas. Quando você realmente fecha as portas, você fica sozinha. Você, seu pensamento, os seus valores, a sua família. Então imagina você tomando essa atitude agora. Dentro da sua casa, você está aí, às vezes sozinha, às vezes com a família, com seu marido, com seus filhos. E a rotina faz com que você fique o tempo inteiro ou no celular, ou pensando em trabalho. E, gente, tudo que eu falo aqui para vocês é muito engraçado, por isso que eu quis trazer essa parábola. Porque eu passei por isso. Fazendo uma retrospectiva, né, lá da minha história para trás, esse passo a passo dessa palavra, dessa parábola, eu fiz na minha vida. Então, por isso que, através da minha transformação, eu quero trazer isso para vocês. Não existe outro caminho. Você primeiro precisa fechar a porta, silenciar o barulho. É fundamental, mulheres, que vocês comecem a perceber quais são os sentimentos que estão aí dentro. Faz quanto tempo que você não para se observar? Faz quanto tempo que você não para entender os seus sentimentos? Essa questão de fechar a porta é algo que me toca muito, porque eu, por ser muito comunicativa, né, até gosto de trazer esse exemplo, eu tenho a mania de querer falar, de querer compartilhar tudo o que está acontecendo na minha vida, de querer expor. A gente, né, não são todas as pessoas que são assim, mas eu tenho isso, muito isso. E na verdade aqui, quando eu entendi que para a gente alcançar certos objetivos, certos resultados, você primeiro precisa fechar as portas. E trazendo para a minha realidade, para vocês entenderem como a gente faz isso na prática, o meu fechar as portas foi o momento que eu decidi vir para o Japão. Porque no Brasil eu tinha muitas distrações. Eu tinha os meus amigos, eu tinha vida social, eu tinha um emprego, eu tinha minha família, eu tinha muitas coisas que me distraíam. E a partir do momento que eu tomei a decisão de vir para o Japão, junto com ela, eu tomei a decisão de fechar as portas. E como vocês aqui já sabem a minha história, como eu resumi ali, né, logo no começo dessa aula, você fechar as portas não é uma decisão fácil. Porque quando você silencia lá fora, você começa a escutar o barulho que está aí dentro. E a gente escutar o barulho que está aqui dentro não é agradável. Não é confortável. Não é gostoso. Mas é necessário. Então, o primeiro passo que você precisa fazer para encontrar o seu estilo com essência, encontrar que o nosso mapa, né, o caminho para o nosso mapa é você fechar as portas. Imagine que com essa atitude você vai conseguir se ouvir, você vai conseguir ouvir a sua família, você vai conseguir começar a colocar as coisas no lugar. E o segundo passo que a gente precisa trazer aqui, que essa mulher tomou, né? Nessa parábola, essa mulher acendeu a candeia. E na verdade, o que é acender a candeia? Então imagina aqui, gente, que nós entramos na nossa casa, que somos nós, e fechamos todas as portas e janelas. Olha como ficou escuro lá dentro. Tá escuro. Como que você vai achar um valor perdido no escuro? Nós temos que acender a candeia, acender a luz. Maria, eu não estou entendendo a sua linguagem, eu vou explicar. O
que seria acender a candeia, trazendo para a nossa realidade aqui, para o nosso estudo? Você precisa acender a possibilidade de mudança aqui. E existe essa grande diferença de estar no escuro e procurar um valor perdido e fechar as portas e acender uma candeia. Acender a luz. Então, quando você fecha as portas e começa a procurar um valor perdido no escuro, as primeiras coisas que você vai começar a achar é sua autossabotagem. Porque você vai começar a encontrar as primeiras dificuldades. Então, imagina você no escuro da sua casa procurando um objeto. E aí você começa a topar seu dedinho numa quina. Ai, doeu. Aí você tomba aqui do ladinho, ai, doeu. Aí você começa a ficar, ai, nossa, acho que eu vou desistir. Então você percebe que você não vai encontrar o seu valor, a sua dracma, se você não acender uma candeia. Mulher, nesse momento eu tô te chamando porque você precisa acender a luz. Você precisa começar a se colocar num lugar de abertura aqui. Eu quero que você comece a olhar novas possibilidades, novos horizontes. Porque nós vivemos numa sociedade que o tempo inteiro nos coloca crenças limitantes em nossas vidas, o tempo inteiro. Eu poderia ficar horas aqui citando crenças limitantes na sua vida. Então, eu realmente convido você a se olhar e se abrir para essa luz que é essa fé, essa vontade de mudar. Se você está aqui nessa live, é porque você realmente está cansada de se olhar no espelho e não se reencontrar. Seja no seu estilo pessoal ou seja no seu brilho interno. Por algum motivo você está aqui, ou porque algumas de vocês gostam de mim, estão aqui para me apoiar e eu agradeço por isso. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Essa palavra, gente, essa parábola e essa aula que eu preparei, ela não é gostosa para ouvir. Eu não preparei algo pensando em agradar vocês. Eu pensei em algo para chacoalhar vocês. Deixa que cuidar, depois a gente cuida do resto ali. Mas nesse momento você precisa chacoalhar a poeira, sabe? Eu quero te chamar para a realidade. Porque a partir do momento que a gente acende a luz, você começa a se deparar com as possibilidades, com os caminhos. No escuro a gente não acha nada. Não tem como a gente achar dracma, não tem como a gente achar valor, estilo, não tem como você encontrar nada no escuro. E aqui, gente, é muito importante eu falar também. Então perceba, o primeiro passo, eu quero retomar com vocês para não ficar confuso. Para você encontrar a sua dracma, você precisa fechar a porta. O segundo passo, acender a candeia. Maria, você está falando de um jeito que não está fazendo sentido. Eu quero que vocês me falem. Me responda agora aí. Está fazendo sentido para vocês? Falem para mim, eu preciso saber se está fazendo sentido. Então, a partir do momento que vocês decidem acender as luzes e enxergar as novas possibilidades, eu te convido a imaginar, gente, esse caminho, imagina que você está no escuro, realmente, perdida ali no seu estilo pessoal, no seu guarda-roupa, na sua autoestima, e de repente você acende a luz. E aí você se depara com um mar de possibilidades aqui. Acredite, eu me deparei com esse mar de possibilidades. E é maravilhoso você entender que você não precisa ficar nessa situação que você está hoje. Se você decidir acender as luzes, a gente vai seguir um caminho muito mais fácil. Então, seguindo aqui o terceiro passo. Essa mulher, gente, ela varre a casa. E aqui é muito forte. E aqui eu quero parar porque
Isso aqui vai mexer com muitas mulheres. Porque qual foi o ato dessa mulher? Ela varreu a casa porque esse ato de varrer a casa, gente, diz muito. Quantas coisas você está guardando aí dentro de você? Quantas sujeiras você está guardando, jogando embaixo do tapete? Quanta poeira está em cima dos seus valores, das suas dracmas? Você percebe que não tem como a gente achar um valor perdido se a gente não varrer, se a gente não limpar. A gente precisa limpar. Maria, é difícil para mim. Eu sei que é difícil, eu passei por isso. Né? Então, quando você toma a atitude de realmente tirar toda essa sujeira, tudo que está acumulado, né? Então a gente está se deparando aqui com crenças limitantes, palavras de ódio que você recebeu na sua infância, abuso sexual. De repente, é difícil, gente, falar, mas eu preciso falar para vocês. Atitudes abusivas no relacionamento, de alguma forma, se você passou por isso. Palavras que foram ditas a você que fizeram você se sentir inferiorizada. Negatividade. Falta de paternidade ou maternidade. Maria, o que isso tem a ver com encontrar o meu mapa? Tudo. Não tem como eu entregar o mapa para vocês se vocês não passarem por esse caminho. É muito difícil a gente parar realmente para começar a fazer essa limpeza, essa faxina. Então, gente, imagine que você tem aquela gaveta lá do lado da sua cabeceira, aquela cômoda, vamos falar, aquela cômoda que faz anos que você tá lá enrolando. E aí quando você abre essa cômoda para fazer essa faxina, você se depara com lembrancinhas de crianças que já estão até adolescentes, com uma roupa que você ganhou de uma amiga que já nem é mais sua amiga. Ou, fazendo um gancho aqui, quantas roupas vocês têm no seu guarda-roupa de pessoas que deram para vocês? Maria, tem alguma coisa de errado com isso? Um pouco. Então eu quero que você analise o que tem de sujeira aí, para a gente começar a limpeza, a faxina. Tô pegando pesado, gente? Calma que ainda tem mais um pouquinho. Eu quero trazer a seguinte analogia. Imagine que você tem uma casa pequena e aí você tem um casal de amigos e esse casal de amigos, eles iam se mudar e doou para vocês uma mesa de sinuca. E aí vocês colocaram essa mesa de sinuca no meio da sua sala. No começo, que legal, a gente vai brincar aqui, vai ter momentos de divertimento. Só que depois de um tempo, essa mesa ela começa a atrapalhar aí. Ela começa a ocupar um espaço que já não tem mais necessidade. E na verdade, você recebeu uma promoção no emprego e tem a possibilidade de fazer uma pequena reforma na sua casa. E você comprou um móvel novo e colocou junto com aquela mesa. Só que aquela mesa ela tá velha, ela tá riscada, empoeirada e acaba atrapalhando a beleza do seu móvel novo. Então você percebe, mulheres, que não tem como a gente buscar um estilo se a gente realmente não passar por essa limpeza. Começar a tirar tudo aquilo que não vai agregar nessa sua decisão. Porque se você está aqui nessa aula comigo, você já tomou uma decisão. Algo está incomodando você. Então, fazer essa varredura, eu digo que é um dos pontos mais doloridos, talvez, mas que é extremamente fundamental para o seu desenvolvimento. Porque a partir do momento que você varre e deixa tudo limpo, voltando ao ponto 3 aqui de acender a candeia,
Percebe que os caminhos vão ficar mais claros? Porque só do fato de você acender a candeia, acendeu a luz e viu os caminhos, com a sujeira fica muito conturbado. E aí você veio com essa atitude e começou a varrer, tira entulho. Gente, tira mesmo, tira. Analisa. Precisa ficar aí? Comparação, tristeza, depressão, pessimismo. São tantas coisas. Mas você tem a escolha hoje de varrer a sua casa. E aqui o quarto passo, gente. Procura diligentemente até achá-la. Isso aqui é muito forte. Porque o primeiro passo, então, a gente fechou. Fechou as portas. Vamos olhar pra gente. Fechamos tudo. Não tem mais ruído externo. E a partir do momento que você fechou tudo, você se viu no escuro. E aí você acendeu a luz. E aí você observou os caminhos. Opa, eu posso ir aqui, aqui, aqui. Mas ainda está um pouco confuso isso. Deixa eu fazer uma faxina. E aí você fez a faxina. Depois que você limpou tudo, imagina então, né, nós mulheres fazemos aquela faxina de sexta-feira, que eu me lembro claramente a minha avó, que toda sexta-feira, vó, se você está me ouvindo, eu te amo. Você é o amor da minha vida. E na sexta-feira, a minha avó tinha costume de começar a erguer tudo, gente. Erguia sofá, erguia a cômoda, erguia a mesa, cadeira, tudo. Fazia aquela faxina. E depois da faxina, a gente começava a encontrar as coisas. Ai, achei um livro que estava escondido, que eu perdi não sei aonde. Já aconteceu isso com você? Me fala aqui, que depois de uma faxina muito bem feita, você não começou a encontrar coisas. Fala aí pra mim. Eu quero saber. Então, depois dessa faxina que você fez, a gente precisa procurar diligentemente a nossa dracma, o nosso valor perdido. Maria, como que eu procuro? Como é uma procura diligente? Então, essa procura diligente, ela acontece como uma procura intencional. Você precisa saber o que você está procurando. Porque se você não tiver muito claro o que você está procurando, você vai se distrair. E aqui eu trago um outro exemplo para vocês. Sabe quando a gente decide fazer aquela faxina no guarda-roupa? Ah, eu vou tirar tudo, jogar na minha cama e vou guardando, separando as coisas para jogar no meu guarda-roupa depois. Vou tirar aquilo que é interessante ou não é interessante. E aí, de repente, você... Ah, vou ligar uma música aqui para me ajudar na faxina. E aí você começa a ouvir aquela música e se distrai. Aí, de repente, você já pega o celular. E aí, quando você vê... Já passou. O que eu tava fazendo aqui mesmo? Chegou a noite e aí você tem que dormir e aquela cama toda, aquela roupa é toda em cima da cama. Acredito que vocês estão se identificando com isso. Então, quando essa mulher procurou diligentemente essa dracma, ela sabia o que ela estava procurando. Ela não se distraiu. Por que muitas pessoas começam dietas, começam academia, começam a fazer coisas e não conseguem aplicar, continuar? Porque provavelmente essas mulheres não tinham essa procura diligente, elas não tinham essa intencionalidade na decisão delas. E aqui a nossa dracma perdida é o nosso estilo pessoal. Então, Maria, nossa,
Você tem um estilo tão legal, você se veste com tanta autenticidade, tanta postura, tanta firmeza. Isso fica tão legal para você, mas para mim, acho que não. Quando eu me posicionei, quando eu entendi qual era a minha dracma, que é lá do estilo pessoal, eu fui muito intencional e sou todos os dias. Então, essa questão de você começar uma coisa e não terminar é porque você não tem uma procura diligente daquilo que você quer. Você não vai obter um resultado a longo prazo se você não se posicionar. Você precisa ter discernimento e muita firmeza e claridade da onde você quer ir. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Então, mais uma vez, gente, eu quero ler essa palavra para vocês e a gente entra no último passo aqui. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. E aqui a gente entra no último passo, que essa mulher, quando ela achou a dracma dela, o valor perdido, ela reuniu as suas amigas e disse: regozijai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é o ato que essa mulher fez quando encontrou o valor perdido dela. Quando eu realmente encontrei o meu valor, os meus valores, as minhas dracmas. Porque talvez aqui não seja só a dracma do estilo pessoal que está perdida na sua vida. E é só você que vai poder analisar isso. Mas a minha dracma do estilo, quando eu a encontrei, eu queria falar para todo mundo. Eu queria mostrar esse passo a passo, que é possível você encontrar o seu valor, encontrar a sua autenticidade no estilo. Faz sentido, mulheres, o que eu tô falando aqui para vocês? E aqui eu quero dar um testemunho para vocês, se vocês me dão essa liberdade. Porque quando eu cheguei no Japão, Deus começou a ministrar na minha vida algumas coisas. E eu fechei a porta dos barulhos externos, comecei a olhar para dentro de mim, eu encontrei coisas sujas, eu encontrei maus hábitos, eu encontrei uma pessoa indecisa, uma pessoa que qualquer coisa estava bom, uma pessoa procrastinadora, e eu decidi varrer toda essa sujeira. E na medida que eu fui varrendo toda essa sujeira, que eu fui começando a enxergar os meus caminhos de uma forma muito mais clara, eu me posicionei. E quando eu me posicionei, o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida, me entregando o meu dom. Eu amo falar sobre moda, eu amo estilo pessoal, mas eu amo fazer com que vocês descubram o brilho de vocês. Eu acredito, gente, que seja muito importante você pegar os pontos novamente. Maria, fiquei confusa, você falou tanto que eu comecei a chorar, meu raciocínio parou, pode acontecer, tá? E eu preciso rever a aula, reveja a aula, quantas vezes for necessário. Mas refaça esse caminho. Não tente pular as etapas, você precisa fechar as portas, acender a candeia, varrer a casa e se posicionar. Um beijo, mulheres. Boa noite para quem está no Japão e bom dia para quem está no Brasil. Que Deus abençoe vocês.